Vamos seguindo aqui. Michele continua projetando. Bom, teve, na realidade, existiram dois desafios vistos no capítulo 4, né, que o pastor Emerson deu na semana passada, que vão nos dar base para aquilo que nós vamos encontrar diante desse capítulo 5. O primeiro é a parábola da candeia, né, que foi falado. Quando Jesus disse que a lâmpada não for colocada num local bem alto para iluminar o ambiente, assim também acontece na vida espiritual. Sua vida deve mostrar aos outros como encontrar Deus e como viver para Ele. O segundo, Marcos relatou que Jesus acalmou a tempestade, tá certo? As tempestades também surgem de outras formas. Vocês lembram disso no capítulo 4, né? Quando fala da candeia e quando fala da tempestade. Temos duas opções. Preocuparmos achando que Jesus não se importará ou resistir ao medo e confiar em Jesus, sabendo que ele é poderoso para solucionar. E por que a gente aborda dessa forma agora o capítulo 5? Vocês vão perceber que vão ter parábolas que nós vamos... Parábolas não, histórias que nós vamos ler agora, que parece que Jesus não está se importando. Parece que ele não está dando a devida importância em questão do tempo. Parece que ele não está ligando muito para o seu pedido, para o seu apelo, para o seu se prostrar diante dele. E ele vai dizer, calma, crê somente, né? Então, existem muitas outras tempestades que acontecem na nossa vida e que vão continuar acontecendo e que você precisa somente parar e crer. Então, nós vamos continuar seguindo, dizendo o seguinte, com base nesses desafios de sermos testemunhas de Jesus e de confiarmos nele, nós vamos considerar os próximos relatos de Marcos que nos mostram o divino e incomparável poder de Jesus. E aí você vai ver aí. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Alguma dúvida, por exemplo, quando se fala sobre autoridade sobre demônios, vocês têm alguma dúvida? Alguns de vocês acham que isso é conto da carochinha, ou não, isso é apenas uma simulação, não, isso é apenas uma manifestação que acontece desde que programado com outra pessoa, no sentido de causar espanto na multidão ou nos espectadores que ali estão. Alguns de vocês acham que isso não acontece, que não é real, que isso só fez parte do passado, está todo mundo em paz com isso, causa um certo tipo de pavor, de arrepio. Ok. Estão todo mundo cansado, mas eu estou vendo que está todo mundo crendo, né? Aliás, é um assunto que nem todo mundo gosta nem de fazer parte. Faz parte dessa caminhada ministerial? Faz parte. Acompanha. Nós vamos ler sobre isso aí agora, tá? Eu vou ler bem rápido, tá bom, meus irmãos? Só um pedacinho para vocês entenderem. Eu não vou ler o texto todo. Diz assim, ó. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio os sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-lhe com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros, que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Vejam que é uma passagem contada, relatada por Marcos aqui,
né? Influenciada, aqui diz os historiadores, pela voz de Pedro, tá bom? E vai contar a história de um homem, de um Gerazeno. Essa cidade ficava, se fosse a cidade de Gerasa, ficava a 10 quilômetros do mar ali da Galileia, e se fosse Gadara, que é relatado pelo livro de Mateus, pelo Evangelho de Mateus e de Lucas, ficava em torno de 56 quilômetros ali do mar da Galileia. Então, alguns estudiosos vão dizer que possivelmente Gadara, ela tinha essa cidade ali gentílica, ela tinha alguns postos, algumas coisas que ficavam, algumas cidadelas, alguns acampamentos que ficavam próximo ao mar da Galileia, porque pela distância que se ficava, não daria sequência a tudo aquilo que Jesus já vinha dando andamento. Então, possivelmente, Jesus não estava naquela cidade de Gadara especificamente, mas andando com pessoas, passando por alguns locais onde esse tipo de povo ficava. Era uma cidade gentílica, isso é fácil de identificar. Por que os gentios ali? Porque eles estavam criando porcos. Lembre-se que o porco, para o judeu, é um animal o quê? Impuro. Exatamente isso, o Gabriel falou ali, impuro. Então, para eles era impuro. Então, vejam que Jesus estava passando por um local que eles consideravam impuros. A passagem diz que esse homem já tinha tentado ser preso algumas vezes, não conseguiram prendê-lo, e ele dormia a locais junto a cemitérios, né? Junto a pessoas mortas. Dizem alguns comentaristas que isso era possível porque algumas pessoas que eram expulsas e que viviam longe das suas cidades dormiam em cavernas onde os mortos ali já repousavam. Então se tornava um local de abrigo para muitos deles. Então possivelmente ele vinha dali. Mas essa é apenas um contexto histórico ali para você se ambientar por onde Jesus estava andando. O que acontece de impressionante ali? Bom, de impressionante é que um homem agora não mais se aparentava com aquela imagem e semelhança do Deus Criador. Aquilo que nós tiramos do latim, que fala que é imago Dei, a imagem de Deus, estava transfigurada e possuída por demônios. Então, uma das principais funções demoníacas ou do inimigo é justamente transfigurar você. Transfigurar aqueles que ainda não pertencem a Deus. Aquela obra-prima da criação é justamente isso que o diabo tenta mudar, transfigurar. Tá certo? Ele vai tentar não tornar você humanizado, ele quer monstrificá-lo, ele quer coisificá-lo. Ele quer tornar você algo como se fosse uma aberração ambulante. É isso que o inimigo faz. Ele não tem mais absoluto, o ser humano passa a não ter uma absoluta vontade quando possuído, né? Quando possesso. Uma coisa é um estágio de opressão, mas outra coisa é o estágio de possessão. Possessão, você perde o domínio, né? Você perde poder ali de escolha para muita coisa. Então, naquele momento que esse homem se encontra com Jesus, ele corre aos pés de Jesus e se lança e se prostra aos pés dele e vem e diz: olha, por que você vem me atormentar, filho de Deus, filho do Altíssimo? Não é isso? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Veja que Jesus não estava nem indo em direção a ele, estava passando perto. Esse homem reconhece, esse homem não, o que estava nele reconhece quem é Jesus, né? E ali corre aos seus pés fazendo um apelo. Não vem me atormentar, não. Por favor, me deixa aqui, me deixa quietinho aqui. E aí no versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte, ó, pois Jesus já havia lhe ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos.
E a gente vai parar para analisar também um pouquinho disso, né? Vamos lá. Em Gadara, Jesus e seus discípulos encontraram um homem endemoniado que vivia entre os sepulcros, que nem as algemas podiam detê-lo, e feria-se com pedras longe de um convívio social e de sua família. A gente vai entender isso no final desse capítulo. Este homem se prostra diante de Jesus e o adora, tá? Diante de Jesus, os demônios se prostram, se acovardam e fogem temerosos. Jesus, ao perguntar o seu nome, tem como resposta o seguinte: legião, pois eram muitos. Versículo 9. Naquela época, uma legião era a maior unidade do exército romano, que variava entre 3.000 a 6.000 soldados. Alguns melhores comentários aqui vão trazer que é em torno de 6.000 homens. Ou seja, esse homem possuía muitos demônios. E é interessante isso, porque quando você vai para Mateus, no capítulo 8, e você vai para Lucas, no capítulo 8, esse mesmo episódio não tem o relato de que era uma legião que o atormentava, uma legião que o possuía. E aí, recentemente, eu já tive conversando isso, acho que no primeiro dia dessa aula com o pastor Saulo. O pastor Rodrigo da Igreja Metodista, que tem aquele programa... Metodista não. Adventista, perdão, da Igreja Adventista. Ele estava num programa, num podcast, e ele comenta sobre isso, né, sobre essa passagem no Sinótico. E ele diz ali que Marcos ele escreve sobre uma influência de Pedro, e que Pedro era um homem brincalhão, ele era um homem que gostava de brincar com algumas palavras e tudo mais naquele dia a dia. Ele diz o seguinte: como não era necessariamente, tá? Isso é um outro tipo de visão de comentários, isso é importante trazer, até porque a gente está numa escola bíblica, não está diante de uma pregação, e você pode me interromper, que não necessariamente era uma questão de domínio quantitativo sobre a vida de um homem, mas era uma alusão que Pedro estava fazendo ao exército romano que dominava e que possuía a vida dos judeus, né? Que tomava conta. Então, quando ele diz assim que aquele homem estava possesso e quem estava nele era uma legião, era uma analogia que ele estava fazendo em relação ao exército romano, que ficava normalmente sobre as colinas, observando todo o comportamento do povo judeu e que oprimia aquele povo. E era por isso que o povo esperava tanto pelo seu Messias, a ponto de querer o seu libertador. Então, quando ele vai dizer quem é este que domina a vida de um ser humano, quem é este que oprime a vida de um ser humano, quem é esse que tira a paz de um ser humano, esse nome é legião, fazendo uma alusão à legião romana que combatia. Não é que esse homem não tivesse possesso, mas era uma alusão dizendo o seguinte: aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda, aquilo que hoje nos oprime, que é o exército romano, sobre estes, até o Cristo tem poder para nos trazer a libertação. É uma posição diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido até então de comentaristas. Mas muito perspicaz, porque vocês vão ver nesse texto aqui que quando Satanás, quando essa legião, quando o demônio pede para que saia dele, ele vai dizer o seguinte, no versículo 10: e implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Vejam bem. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. E aí o pastor Rodrigo, que é um historiador
é um historiador e muito atento a isso, ele fala assim, manada de porcos não anda em colinas. Muito interessante. E quem é que ficava nas colinas? Os romanos, olhando e observando o comportamento judeu. Por isso que diz que tem uma questão ali. Mas não é só sobre isso que a gente vai ter. Vejam que os demônios pedem para que não saiam dali, tá certo? E pedem para que sejam lançados e que Jesus lhe dê permissão, no versículo 13, pedindo permissão para que deixassem entrar nessa manada de porcos. Vocês leram aí? Estão acompanhando o versículo 13. Ok? E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. E aí começa o rebuliço na cidade ou no local que Jesus estava passando, né? Vamos aqui. Jesus liberta aquele homem, dá permissão para que os demônios entrem naquela manada de 2.000 porcos aproximadamente, eles se precipitam ao mar, morrem, e aí começa a causar um certo espanto e um descontentamento na cidade. Número 1, o que a gente já precisa começar a considerar? Número 1, existem demônios. Ponto. Jesus não estava como caça-fantasma, não, hein? Caçando e buscando nada, não. Ele estava só passando. E atormentou os demônios que possuíam aquele homem. Número 2, os demônios podem possuir um ser humano que, por motivos diversos, permitem isso. Eles também possuem animais. Interessante, né? Então, demônios podem possuir, de fato, ser humano? Pode. Pode entrar em animais? Podem. Número 3, existem muitos demônios, mas só um diabo, o Satanás, o pai da mentira, que Deus rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Tá? 4, os demônios nunca habitam a vida de um verdadeiro cristão. Isso aí traz um alento para as nossas vidas, né? Você, a partir do momento que entende que Cristo é o teu Salvador, que confessou a Ele como seu único e suficiente Deus da sua vida, e que agora começa a buscá-lo, né? Com toda a sua intensidade, você fecha todas as possibilidades, ou começa a fechar todas as possibilidades de brecha para que haja esse tipo de estágio. 5. O único que pode se opor e vencer o diabo é o Senhor Jesus. E o que isso também traz como refrigério para as nossas vidas? Né? É a segurança que o seguinte, por mais que você venha se deparar com esse tipo de situação, sobre a tua vida, agora existe o Espírito Santo. Né? Esse Deus que habita em nós, que nos dá poder para caminhar, é aquele que vai te dar autoridade para passar por todo e qualquer tipo de situação como essa. Situação que causa espanto, situação que atemoriza muita gente ainda. Situação que a gente não quer ver, porque é uma imagem muito feia, muito ruim na vida de alguém, quando a gente vê um estado de possessão demoníaca. Há uma transfiguração do homem, a sua voz muda, o seu semblante muda, o seu comportamento muda, a sua forma de agir muda. Então, para quem já visualizou isso de perto, causa um certo temor. Mas o único que pode se opor e vencer o diabo é Jesus. E quem é Jesus na sua vida? É aquele que habita? É o Redentor da sua vida? Ele anda com você? Você entende que você se tornou, de fato, templo e morada do Altíssimo? Se sim, você conseguiu compreender e vai ter poder em Cristo Jesus para atravessar esse tipo de situação. Mas vejam e observem que quando Jesus dá legalidade, Jesus permite isso. O diabo só vai aonde ele permite. Quando ele permite que entre nas manadas de porcos e logo depois eles se precipitam, se lançam ao mar, Jesus ele é rejeitado pelos gadarenos,
Se você pegar lá do versículo 14 ao versículo 20, você vai ler. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia passado. Vejam aí. Nesse versículo, Jesus mostra a reação dos gadarenos ao verem Jesus derrotar Satanás. 3 pontozinhos para a gente observar aqui inicial. Ao invés de ficarem maravilhados e de louvarem a Deus por aquela transformação na vida daquele endemoniado que estava bem vestido e em perfeito juízo, os gadarenos ficaram com medo. Não é? Esse relato do poder divino entre eles e a perda da manada de porcos representava uma escolha. Jesus e suas manifestações ou os porcos e o dinheiro do comércio que lhe proporcionava? Vejam bem, eu falei para vocês que esse povo não era um povo judeu. A base do seu sustento era a criação desses porcos. Quando Jesus liberta a vida desse homem, permitindo que os demônios entrassem ali na manada de porcos, logo depois esse homem andava nu, ele é bem vestido ali, né? Jesus recompõe a imagem daquele homem, esse homem agora passa a se viver livremente, mas causa espanto nos gerazenos e revolta. Por quê? Porque Jesus permitiu que essa manada de porcos, que era o seu sustento, se perdesse ao mar. Os porcos foram mortos. Não tinha mais como resgatar. O seu sustento ali foi embora. E como é que aqueles homens se comportaram? Com alegria, porque aquele homem que era conhecido do local todo ali estava liberto? Ou eles ficaram aborrecidos? Ou eles ficaram aborrecidos porque perderam a sua fonte de renda? Simples responder. Simples responder. O texto já nos revela. Ficaram aborrecidos. Rosalina, ficaram tão aborrecidos que mandaram que Jesus, vazasse da cidade. Jesus, leva a mão não. Vai para outro canto, não quero mais você aqui não. Você está louco? Você vem aqui, você acaba com a nossa fonte de renda. Ninguém olhou para a libertação proporcionada pelo Cristo na vida daquele homem. Ninguém olhou que por detrás da vida daquele homem existia o quê? Uma família. E que possivelmente já não via o seu ente há tanto tempo. E que se o visse, possivelmente não reconheceria em comportamento, em estilo de vida. Olha que situação. Olha o que o Evangelho nos traz como reflexão nesse momento. Para o que é que você está olhando? Para a reconstrução e libertação daquilo que Deus está proporcionando na sua vida ou na vida de outro, ou para aquele bem momentâneo, passageiro e que Deus é capaz também de reconstruir? Para onde você tem olhado? Para aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, na vida de outro, ou agora você está olhando para aquilo que possivelmente você tenha perdido? Para um estilo de vida hoje humano, humanístico, que o homem é o centro de todas as coisas, né? Isso é muito paradoxal, você olhar, porque você olha para a vida do ser humano, onde o homem é a razão de todas as coisas, mas também você, quando esse homem é recomposto e refeito, você perde meio a razão, você esquece de olhar o homem e passa a olhar somente os seus bens. Aquilo que parece ser real, que o homem é o centro de todas as coisas, que para a gente não é assim. Deus é o centro de todas as coisas, ele é a razão e o motivo da nossa caminhada e do nosso estilo de vida. Para os homens, muitas vezes, que parecem olhar e valorizar tanto o ser humano, a razão ainda oculta, para muitos casos, é o Deus chamado Mamon, é o dinheiro. Acabou com minha fonte de renda, então você não é bem-vindo aqui. Acabou com o meu estilo de vida que eu poderia ter, então você não é bem-vindo aqui. Olha no C, na letra C aqui. Depois de Jesus ter salvado a vida de um homem, por eles pediram para Jesus ir embora. Uma das possibilidades é o aceite do poder de Jesus. A tendência humana é querer ter controle sobre tudo, inclusive de seus deuses. Muito legal isso. A tendência do ser humano
o ser humano racionalizou tanto e o ser humano buscou ter deuses segundo o seu próprio entendimento e segundo a vontade que tem de saciar os seus próprios desejos. Se esse Deus não sacia o seu desejo, se ele não tem poder de controlar esse Deus não serve. A razão do mundo antigo procurar ter uma busca de um Deus para cada tipo de situação não é muito diferente do que acontece, não. Os deuses mudaram de nome, mas eles continuam existindo. O homem quer um Deus para saciar a sua vontade financeira, um homem quer um Deus para saciar a sua vontade sexual, um homem quer um Deus para saciar a sua vontade profissional, um homem quer um Deus para saciar cada tipo das suas emoções e dos seus desejos. Logo que eles percebem que esse Jesus é um Deus, mas que ele não tem poder sobre esse Deus, ele faz o quê? Expulsa Jesus da cidade. Abra o microfone de vocês aí e perguntem. Ficou algum tipo de dúvida sobre essa primeira parte? Ou quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar, pastor. Fique à vontade, minha irmã. Aqui é onde os espíritos, eles pediram para entrar nos porcos, porque eles não queriam deixar aquela região, né? Agora, isso foi uma estratégia de Satanás para retirar o foco da pregação do evangelho por Cristo naquela região? Olha, alguns estudiosos dizem que Satanás ele trabalha com legião e potestade sobre alguns locais, que ele tem atuações diferentes sobre determinados tipos de povos e região, tá? Vou dar um exemplo bem raso aqui, mas alguns estudiosos creem que sobre o Brasil atuam alguns tipos de espíritos e potestades que atuam sobre a sensualidade e sobre a questão da corrupção, e que o nosso Brasil ele não consegue se desvincular disso. Sobre outras nações, atacam sobre uma questão de racionalidade, que tudo é racional demais. Então, o que dá a entender, se você for pegar só sobre o evangelho agora de Marcos, o diabo ele sempre vai querer distorcer e levar para esse ponto que você falou. Ele queria, de fato, distorcer e dificultar que o evangelho fosse propagado. E aí dá para entender, Rosalina, o diabo ele é astuto, Satanás ele é astuto, ele sabia que o povo onde ele estava atuando, e ele sabia qual era a fonte de renda daquele povo. Pede para entrar numa manada de porcos, e o que ele faz? Se precipita, não é? Se lança ali, perde ali. Com isso, o que o Satanás ganha de possível tempo naquele momento? Bom, Jesus aqui não volta nunca mais, porque esses homens têm mais valor ao seu dinheiro do que necessariamente o amor pela vida. E isso atrapalha a pregação do Cristo? Sim. Se o Cristo tivesse desejado permanecer ali por mais tempo, ficaria difícil continuar. Mas Jesus Cristo estava de passagem. É esse homem que vem ao seu encontro. A passagem de Jesus Cristo por aquele local é justamente para promover a libertação, acontece de promover a libertação daquele homem. Se o povo daquele momento não consegue entender isso, e aí dá para se entender, dá para tentar levar sobre uma questão astuta do diabo, não porque Jesus não o conhecesse, não, mas porque Satanás ele sabe o que vai provocar como reação humana. Então, pode ter sido estratégico, pontual para aquela cidade, mas a gente vê libertações de Jesus acontecendo no decorrer da sua vida ministerial e que necessariamente não parecia ser tão estratégica. Quando Jesus, por exemplo, liberta uma criança que se lançava e tentava se afogar junto às águas e tentava se queimar junto ao fogo. Algo muito pontual. Uma libertação de uma criança junto a uma família. Jesus promove a paz. O inimigo ele tem alguns estudiosos vão dizer que o inimigo tem essa característica de atuar conforme região, não é? A África, por exemplo, se você pegar alguns comentaristas, você vai ver que a África é o berço
de toda religião, por exemplo, de matriz, já são óbvias, né, de matrizes africanas, mas voltadas ao espiritismo, ao ocultismo, à magia negra e tudo mais. E o inimigo, ele plantou ali e atua nesse tipo de região dessa forma, segundo alguns. Eu particularmente, biblicamente, eu vejo um diabo que eu não sei se ele é tão estratégico a esse ponto. Muitas vezes dá esse entendimento. O que eu vejo no diabo é sempre uma sede inesgotável de tornar o homem, distorcido, desconfigurado da imagem de Deus. Muito mais do que pensar no diabo como estrategista, mesmo sabendo que ele é de fato, eu prefiro pensar num diabo, num tipo de figura que quer sempre distorcer aquilo que Deus planejou para a humanidade, que quer sempre mudar esse tipo de situação. Eu não sei se eu fui claro, se o pastor Saulo ou o pastor Emerson quer contribuir com mais alguma coisa, mas é a maneira que eu enxergo biblicamente. Anderson, eu queria só fazer aqui um enfoque. É o seguinte, a pergunta da Rosalina é uma pergunta que acho que muitos de nós fazemos, né? Será que Satanás ele conseguiu, de certa forma, ali, inibir que a obra do Senhor fosse desenvolvida ali em Gadara? Né? A impressão que nós temos a princípio, exatamente essa, porque a partir de quando, né, o Senhor Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos, eles se precipitaram, morreram afogados. Consequentemente, as pessoas, por causa do prejuízo e por causa da visão capitalista, né, de ter, de adquirir, não enxergaram a benesse que aquele jovem, aquele rapaz havia alcançado. Né? Então, consequentemente, o evangelho, ele de certa forma, foi bloqueado naquele momento. Só que se a gente continua a leitura aqui de Marcos, olha só, o que diz aqui no versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, o endemoniado foi até Jesus junto ao barco, pedindo para ir junto com Jesus. Mas qual foi a resposta que Jesus deu para aquele homem? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Ou seja, a palavra é clara quando diz que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Né? É lógico que a igreja ela ocupa aquele papel de alcançar a todos, entendeu? E de quebrar esse paradigma, entendeu? De judeu, de gentio, de nacionalidades. Mas até então o Senhor Jesus ele foi para os judeus. Ele fez ali, ele pegou ali, de certa forma, um atalho para passar por Gadara, mas ele não poderia dar continuidade à pregação do evangelho ali, porque a ênfase dele naquele momento era a Judéia, era o povo judeu. Entretanto, o que o Senhor Jesus ele fez, né, foi iniciar ali um ministério missionário através da vida daquele homem. Então, o objetivo de Jesus foi alcançado. Por mais que Satanás tenha tentado se utilizar de algum artifício para impedir que o evangelho fosse anunciado ali, caiu por terra. O que Jesus foi fazer, ali ele alcançou, que era libertar a vida de um homem que, pelo seu testemunho pessoal, deu continuidade à pregação do evangelho, que era o ex-endemoniado gadareno, né, que saiu dando testemunho, pregando o evangelho, a boa nova de salvação. Então, de forma alguma, Satanás ele conseguiu ludibriar, ou, de certa forma, impedir que o evangelho fosse ali anunciado. Por mais que o diabo ele venha, irmãos, com algumas estratégias, é por isso que a Bíblia diz que quando ele vem por um caminho diante de nós, ele foge por 7. Né? Esse é o nosso Deus, é o Deus completo, é o Deus perfeito, é o Deus que não se deixa vencer pelo inimigo. Bom, perfeito, a explicação é essa. A obra feita do Cristo continuar na cidade, ali há uma aparente vitória de Satanás, né? Mas quando Jesus ali, estrategicamente o diabo age, mas o que Jesus faz? Não, você não vem me seguir não, né? Conta para sua família o que você fez e ele saiu dali dizendo o que fez para a família e não só para a família, né?
e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Versículo 19. E aí ele parte, aquele homem, e começou a pregar em toda a Decápolis. Jesus manda voltar para a família. Ele não satisfeito, Jesus acabou de ganhar um missionário ali, né, como disse o pastor Saulo, acabou de ganhar um missionário, ele não apenas se contenta, ele não se contenta apenas a anunciar para a família, mas conta para toda Decápolis. E aí tem o seguinte, né? Ele era conhecido, o homem era conhecido, porque todo mundo já sabia o seu estado de possessão. Então, quando viram ali ele são, liberto, recomposto, vestido, né? Recuperado das suas faculdades ali, mentais, emocionais e tudo mais, Jesus ali ganha de uma maneira absurda. E Satanás, mais uma vez, derrotado, né? Não apenas sobre o estado de possessão da vida daquele homem, como também pela questão de propagação do reino. Mais alguma pergunta até aí? Tranquilo? E é isso. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui. Muito legal aqui, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não escolha o lucro indevido e não rejeite a Deus. Cuidado aí com o olhar para aquilo aparente perda, ao invés de estar olhando para a transformação do que está acontecendo. Jesus e o pedido de fé, Marcos de 21 a 24. Olha só, vou ler aqui rapidinho, hein? E retornando Jesus de barco para outra margem, a numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Vejam que Jesus sai dali, daquela situação, retorna para o barco, né? Volta ali para a margem, numerosa multidão começa a se cercar a ele junto da praia. E aí, quando chega junto às margens, quem é que vai ao seu encontro? Um dirigente da sinagoga. Perdão. Um dirigente da sinagoga chamado Jairo. O que era a sinagoga? Vou abrir para vocês aí. Eu não vou falar isso, não. Deixa eu ver se vocês já estão sabendo. O que era uma sinagoga? Alguém sabe? Fala aí, pode abrir. Eu não vou falar, não. Eu quero só saber. Quem era a sinagoga? É a igreja onde os caras contavam. É uma igreja, não era sinagoga? Sinagoga era um local de onde eles estudavam o quê? As escrituras. Local de aprendizado. O que dá para ver com isso, Gabriel? Que naquela época, Jesus era uma espécie, para muitos ainda que Jesus tivesse grandes seguidores, uma quantidade muito grande de seguidores, Jesus ainda era contestado. A sua questão messiânica de ser o libertador, o filho de Deus, que incomodava tanta gente, e incomodou, tanto é que o levou à crucificação, principalmente para aqueles que detinham o poder de conhecimento de escritura. Jairo não era um qualquer, era um homem conhecido da cidade, do entorno, era um homem letrado, era um estudioso, um dirigente da sinagoga, conhecia muito bem as escrituras. E é interessante que esse tipo de gente era o que menos queria saber de Jesus, é o que mais achava que ele fosse um impostor, um enganador. E esse homem agora, ele vem quebrando e passando por cima de todo mundo, consegue furar o bloqueio de multidão, se prostra a Jesus e roga insistentemente para que ele vá. Olha que interessante, hein? Viesse a impor as mãos sobre sua filha. A imposição de mãos já estava dando, quando ele pede a imposição de mãos sobre a sua filha, ele já estava dizendo o seguinte: olha, eu sei que verdadeiramente tu és um profeta, pelo menos um profeta eu sei que você é.
porque os profetas tinham por esse hábito, impor as mãos sobre os enfermos, né? E cuidar. Então, Jairo, ele quebra todos os protocolos ali de uma pessoa que detinha aquele poder de conduzir um povo pela sinagoga. Possivelmente, ele quebra essa questão de amizade com muita gente, com seus amigos ali, com seus seguidores também, porque, pô, afinal de contas, Jairo, você está procurando um homem que se diz ser o filho de Deus, que se diz ser o libertador de Israel, pô, tu está procurando ele, pelo amor de Deus. E vocês vão entender isso mais adiante. Olha só. Bom, aqui eu já falei. Ó, um dos chefes da religião reconheceu em Jesus um poder especial para curar sua filha e não teve preconceito em buscá-lo. Ele passa por cima de tudo que ele já tinha de conhecimento para solucionar o problema e deixando de lado seu orgulho e vaidade. Por que seu orgulho e vaidade? Poxa, e se esse homem fosse de fato um impostor? Né? O que ele estava colocando em risco era a sua reputação de um homem que ensinava dentro da sinagoga. Jairo demonstrou fé em Jesus ao dizer: eu apenas através da imposição de mãos de sua filha seria curado. Esse homem demonstra uma questão de fé impressionante. Se você, Jesus, impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. Agora, o que acontece? Jairo reconheceu Jesus como única esperança e obteve resposta positiva ao seu pedido. Jesus, ele aceita o pedido. Tá bom, eu vou até tua casa. Né? Vamos lá, no versículo 24. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Era difícil para Jesus andar, hein? Não era fácil, não. Jesus não só tinha 12 discípulos, não. Jesus tinha muita gente seguindo Jesus. Versículo 25. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos e vinha padecendo de uma hemorragia. Só que é o seguinte, Gabriel, ele segue Jairo, vai para a casa de Jairo, mas quando ele está seguindo Jairo até sua casa, o que acontece ali? Uma mulher que tinha um problema, já há 12 anos, padecendo de uma hemorragia, ela já tinha sofrido demasiado, diz o versículo 26, ela já tinha sofrido demasiadamente sobre os cuidados de vários médicos. Esse demasiadamente sofrido já mostra que era uma mulher que há 12 anos buscava uma solução para o seu problema físico, mas que como ela não conseguia, você imagina você lutando 12 anos contra uma doença e 12 anos lutando contra uma doença e você não conseguir ter resultado sobre aquilo. Suas emoções estavam bem? Com certeza não. Não é? O seu psicológico devia estar bem? Com certeza não. Jesus era a última opção que essa mulher tinha. Né? E o versículo 27 diz o seguinte: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Por que essa mulher toca no manto de Jesus? Toca na orla de suas vestes. Porque era comum o povo daquela época, quando queria um favor de um rei, suplicar ao rei tocando na orla de suas vestes, pedindo-lhe um favor. Ela não apenas demonstra fé, mas demonstra que Jesus é um rei, demonstra que Jesus é soberano, que tem poder sobre todas as coisas. E ela toca. E Jesus continuando andando, prosseguindo em direção à casa de Jairo. E aí, no versículo 28, Jesus vai dizer, pois dizia consigo mesma, ela vai dizer, se eu puder ao menos tocar nas vestes, ficarei curada. Né? E naquele instante, se ele estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No versículo 30, no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou em seu manto? E é muito isso quando eu fui lendo isso aos poucos, ao longo da minha caminhada cristã, é difícil entender como é que numa multidão ele consegue saber quem é que o toca
e que toca de uma maneira diferente a ponto dele sentir que saiu dele virtude, diz algumas outras passagens, traduções, que dele saiu virtude, que dele saiu poder. E eu também me coloco no coração do dentro daquilo que Jairo estava sentindo. E Jairo devia estar perguntando: rapaz, que te importa quem está te tocando? Está todo mundo te tocando. Eu só quero que você vá até minha casa, imponha as tuas mãos sobre a minha filha. Aquela agonia de Jairo, a alegria da mulher porque foi tocada, Jesus querendo saber quem foi que a tocou. E aí, no versículo 31, aos discípulos alegraram-lhe, e vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver que havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo que nele tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento. Veja que Jesus não sossegou até saber quem foi. Aquela mulher vai até ele, confessa até ele, e aquela mulher fica curada. Né? Jairo reconheceu Jesus como a única esperança e obteve a positiva. Jesus foi com ele, aqui a gente já falou sobre isso. Vamos aqui, ó. Jesus curando com um toque. Eu já tinha esqueci de passar os slides. Veja que Jesus toca aquela mulher e diz para aquela mulher: ó, filha, pode ficar tranquila, a tua fé te salvou, né? Você está curada do teu sofrimento, você agora está liberta disso tudo. E aquela mulher sai de cena e Jesus volta a caminhar para a casa de Jairo. Está aí no versículo 35. Agora, no versículo 35, deixa eu trazer para cá. Eu falei sobre isso aqui, né? No Antigo Testamento, era possível tocar na orla das vestes de um rei com o relato do toque de Jesus. Marcos quis fazer uma analogia mostrando que Jesus era reconhecido por algumas pessoas como o rei prometido. Por isso aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, tá? Marcos faz essa alusão ali, essa analogia. Essa mulher cheia de fé rompeu as tradições e foi curada. Em meio à multidão, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e perguntou quem me tocou, causando grande surpresa aos discípulos, pois diante de tanto empurra, como Jesus queria saber quem o tocara, né? E aquela mulher toca e ali é curada. A bênção recebida pela vida daquela mulher. Agora tem o seguinte, no versículo 35, vejam só, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Eu não sei se você já passou por algo semelhante, tá certo? Alguém já te disse assim: para de incomodar, para de orar. Você não está vendo que agora não tem mais jeito? Eu não sei se você já passou por isso, mas Jairo agora devia estar numa questão muito peculiar na sua vida, porque como dirigente de sinagoga, como homem respeitado que era, como homem que rompeu, né, com a questão racional, né, de que o seu libertador, o seu Messias seria aquele que o libertaria de toda a opressão romana. Ali, vê um homem que ele suplica, roga, pede para que vá até a sua casa, e que ele sabia ali que se tocasse na sua filha seria curada. Ele agora se coloca diante de uma posição onde os seus amigos dizem: olha, esquece, tá vendo aí? Você rogou para a pessoa errada, pediu para aquele que não vai trazer mais a solução. Esse homem aí, que você se expôs publicamente, Jairo, não adianta mais de nada. Correu atrás de vento, não serviu para absolutamente nada. E aquele homem, eu fico imaginando, nesse versículo 35, como é que o seu coração continuou. E aí, diz Jesus assim: Jairo,
Versículo 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente na sinagoga, o encorajou, dizendo: não temas, tão somente continue crendo. O capítulo 5 vai encerrar com os milagres realizados por Jesus, mostrando o seu poder divino e incomparável. E aí traz o seguinte: de novo, em território dos judeus agora, Jesus revela ao mesmo tempo sua compaixão e seu poder. Em 2 episódios entrelaçados, a vida ia se esvaindo, E no caso da mulher hemorrágica, lentamente, aquela mulher estava morrendo há 12 anos, No caso da filha de Jairo, muito depressa. Em ambos os casos, a fé encontrou uma resposta de empatia e compaixão da parte de Jesus e uma completa reversão da perda da vida para a plenitude de vida. Em ambos os casos, a fé foi fundamental, mas era necessário que o povo aceitasse a mensagem, não apenas admirasse os atos de poder. Interessante aqui, uma filha de 12 anos e um pai clamando para que Jesus lhe visitasse. E o que Jesus diz é apenas: não temas, crê somente. Entrou na casa em meio à confusão que estava acontecendo, de gente pranteando, de gente chorando, de gente entristecida, consolando família. Ele entra naquele tipo de casa, acontecendo exatamente aquilo. E eu posso imaginar a cabeça de Jairo, porque ele recebe que a sua filha morreu. E do outro lado, ouve a voz do Cristo dizendo assim: não dá atenção para eles, não. Não temas, crê somente. Pô, como é que estava acontecendo na cabeça daquele homem ali naquele momento? Alguém dizendo que já morreu. Se morreu, acabou a esperança. E Jesus dizendo assim: não dá muita notícia, não dá muita vazão esse tipo de notícia, não. Crê somente. A tratativa do Cristo em relação à morte é muito diferente de como um homem enxerga. Para o homem, ele enxerga enxerga como um ponto final. Para o Cristo, ele enxerga apenas como um momento de sono. Vocês vão ver isso aqui. 2. Ponto B, quer dizer, alvoroço causado pelas pessoas que vinham consolar a família. Isso é interessante, eu procurei aqui. Na época, existiam as chamadas carpideiras, mulheres que eram pagas para cantar canções tristes e chorar no enterro do falecido. A pessoa achava, na época aqui, os comentaristas dizem que era comum se pagar pessoas para que o velório, para que as pessoas demonstrassem aquele amor, de quanto aquela pessoa que morreu era amada. E nem todo mundo tinha muito, talvez, tantos amigos. E os que não tinham tantos, então se pagavam para aquelas pessoas estarem ali cantando as suas canções, de tristeza, por perda de um homem, também para estar chorando. Tá? Jesus não se incomodou com a confusão e provoca aglomeração dizendo que o choro era em vão. Olha aqui, esse versículo 39, vai lá para o 39 comigo. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estás em alvoroço e pranteais? Você imagina alguém entrar no meio de um enterro, lotado, no sepultamento ali de alguém, no velório, na realidade estavam velando o corpo ali da menina, e vai dizer assim: por que vocês estão chorando? Vocês estão loucos? Estão chorando tudo em vão. Se é no tempo de hoje, mas no mínimo expulso na base do tapa daquela pessoa. Rapaz, respeita a pessoa que morreu. Essa que é a verdade. E Jesus, ele dá um nó na cabeça de muita gente, porque aquelas pessoas estavam acostumadas a ver Jesus curando muita gente, mas agora estava se tratando de uma pessoa morta. Acabou a vida. Se acabou a vida, acabou o quê? A esperança. Esse é o pensamento racional humano. Humanificado é isso. Acabou a vida, acabou a esperança. Jesus não se incomodou, E aí provoca aquela aglomeração com esse tipo de comportamento ali, com esse tipo de indagação, de comentário. Aqueles que não conheciam ou experimentaram do seu poder, duvidaram, riram, zombaram pela sua afirmativa. Versículo 40. Estamos chegando aqui no final. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus.
Ele, contudo, mandou que saíssem e chamou para perto de si pai e a mãe da criança, né? Como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Vejam que aqui, logo no início, e todos ali menosprezaram, riram, desdenharam, né, da presença de Jesus Cristo. Muito possivelmente, se eu fosse abrir o microfone para cada um de vocês aí agora, se eu fosse fazer uma pergunta, já riram de você por causa da tua fé comportamental? Pô, tá maluco? Você tá indo para a igreja, cara? Quando não vão falar aquela situação muito louca, pô, logo o teu estilo de vida, agora você é crente, logo você, agora você vai me dizer que está levando esse tipo de fé, você está tendo esse tipo de comportamento, você está orando por algo incurável que não vai acontecer, você tá clamando, tudo isso é uma coincidência, você acha que foi Deus, não foi Deus coisa nenhuma, né? Ou então, onde é que está o seu Deus nessa história toda? Muito possivelmente, era o que os amigos devem ter dito ali em mensagens ali no ouvido de Jairo. Esquece isso, pô. Você não está vendo que você pediu para a pessoa errada, tua filha já morreu, cara. Está incomodando para quê? E outros eram discípulos do Cristo, dizendo, olha, por que você está incomodando o mestre ainda com isso? A tua filha já era. Vejam que, às vezes, até aqueles que seguiam Jesus eram pedra de tropeço para muitos. Jesus está dizendo assim, olha, você está chorando porque a morte tomou conta de um estágio momentâneo da vida da sua filha. Esquece isso, para de chorar, todo choro de vocês é em vão. Deixa eu entrar nesse recinto. Aliás, quando eu entrar nesse recinto, eu só quero comigo o pai, a mãe e aqueles que de fato creem que eu posso mudar esse estágio dessa menina. Então, Jesus, ele entra no recinto, ele pega a mão da menina, ele diz em aramaico, né? O registro dele, Talita cum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Que fantástico ali, porque no versículo 42 vai dizer, e no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Todos. A gente vai falar mais alguma coisa mais adiante aqui. Vejam que Jesus retira os incrédulos do ambiente e permite que fiquem apenas Jairo, a mãe da menina e seus discípulos, e vai ao encontro do corpo, e em seguida toma-lhe pelas mãos e diz, menina, eu te mando, levanta-te. A menina levanta, começa a andar, Jesus consegue deixar a multidão perplexa e pede para que deem de comer a menina. Jesus, mais uma vez, pedem para que guardem segredo. Lembra-se quando a gente começou a estudar o livro de Marcos, que eu falei para vocês, toda hora Jesus está pedindo segredo, não conta isso não conta para ninguém não. Por quê? Porque Jesus não queria ser visto como o quê? Como curandeiro. Não é? Jesus não queria ser visto como esse curandeiro. E eu quero parar para ver aqui sobre essa questão desse silêncio que Jesus pede e que intriga muita gente, né? Durante muito tempo, na realidade, esse segredo messiânico, ele fascinou muitos intérpretes aí modernos de Marcos, né, que vão fazendo uma leitura cuidadosa do Evangelho, e eles chegam a 3 tipos de pensamento. O primeiro deles é que Jesus, quando ele pede silêncio em relação a que não fale absolutamente nada sobre o que acontecia com a questão da libertação, é que Jesus não queria ter qualquer tipo de associação com demônios. Peguem lá no versículo Marcos 1:32. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitiam que os demônios falassem, pois eles sabiam que era ele. Então vejam que Jesus não queria, primeiro pela questão do silêncio, Jesus não queria ter qualquer tipo de associação com o demônio.
ele libertava, pronto, acabou. Você está liberto, agora você dá o testemunho, você segue. As pessoas se aglomeravam à porta, a ponto de não deixar praticamente que saíssem. Olha o versículo 11 do capítulo 3. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, estava sendo visto como aquela pessoa que era o... Fala aí como é que no católico... Meu Deus, como é que agora a gente fala aquela pessoa que tem... que expulsa demônios, até no catolicismo usa bastante. Se vocês lembrarem, me lembram aí. Exorcista. Exorcista. Exatamente. Exorcista. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus pediu o segredo para quando curava pessoas para trazer alívio das multidões. Vejam que aqui, já curando as pessoas e expulsando demônios, ele não conseguia sair da porta de uma casa. Ele tinha que pegar um barco para se desviar das multidões e ir para outra margem do rio para ver se chegava lá e tinha um pouquinho de descanso. Mas não tinha jeito, a multidão estava à sua volta. E ele pedia silêncio sobre o seu messianismo, porque não entenderiam até que se consumasse a sua morte e ressurreição. Como não entendiam de fato. Mesmo ele fazendo tais coisas, quando você vai lá para o capítulo 6 de João, quando ele pergunta a Pedro, quem é que esse povo diz que eu sou? Né? Quem é que essa multidão diz que eu sou? Uns dizem que tu é um profeta. Outros dizem que tu és o rei. Aí Pedro vai assim, e vocês? Quem é que você diz que eu sou? Realmente você é o Filho do Deus vivo. Mas essa compreensão não era para todos não, Gabriel, Valdeci. Nem todo mundo tinha essa compreensão, não. Achavam que Jesus era um curandeiro, um exorcista, né? Um homem que operava, alguns vão dizer que ele era profeta. E não era isso que Jesus pretendia, né? Ser visto. Não. Jesus queria anunciar e propagar de fato o evangelho. Assim como ele fez naquela casa. Ele curou aquela menina, curou não, né? Ressuscitou aquela menina, ressuscitou. Aquela menina sai, ele manda com que se alimentem, aquela multidão fica perplexa, e é o suficiente, talvez, para que aquela família de Jairo pudesse anunciar o evangelho de forma tranquila naquele lugar, dizendo que aquilo que constataram como morte, como final de esperança para a vida daquela menina, era apenas o início de uma reconstrução de fé, de uma nova visão e familiar que o Jesus agora estava promovendo. Jesus, mais uma vez, dando um nó na cabeça daquelas pessoas que não acreditavam no seu lado messiânico, né? Na sua vinda messiânica. Então, como Messias para aquele momento. A filha foi devolvida ao pai aflito. Vejam, Jesus atendeu a súplica, mas queria ser atendido no seu pedido. Qual era o pedido de Jesus Cristo? Que ficasse em silêncio. Não queria que a notícia se espalhasse, porque ainda não era o seu tempo. E que lições conseguimos tirar desse relato? Jesus ressuscitou a menina porque Jairo teve atitudes corretas? Será que a menina foi ressuscitada pela graça e misericórdia do Senhor? Em primeiro lugar, esse milagre maravilhoso ocorreu porque Jesus é bondoso e cheio de graça. Em segundo lugar, vendo a sinceridade e a aflição de Jairo, honrou a sua atitude, mas, sobretudo, a graça de Jesus é maravilhosa e não há nada que possa resolver. E não há nada que não possa resolver. Que nos acheguemos a Ele cheios de certeza e fé. E se eu pudesse completar aqui, cheio de certeza e fé, não dando mais ouvido às vozes que nos alcançam dizendo que a nossa esperança está perdida, que se foi, que não há mais jeito, que já está há 12 anos. Então, se já estamos há 12 anos, pode encerrar aqui o compartilhamento, por favor. E que já estamos há 12 anos e que nada mudou e nada aconteceu. Não é? Jesus não buscou
ser visto, talvez como muitos gostariam de ser visto, né? Como uma pessoa que resolve os problemas. Mas Jesus estava procurando ser visto, na realidade, como aquele que pode trazer a paz e o retorno das suas faculdades mentais, emocionais, espirituais. Jesus é aquele que estava querendo ser visto como aquele que pode promover o seu religar-se, o seu reconectar-se com Deus. Jesus era aquele que queria que você o enxergasse como aquele que pode mudar a história familiar, como aquele que não sentencia quando existe ausência de vida, porque a ausência de vida para Jesus ele encara apenas como um estágio de sono, um despertar de um sono. É aquele que começa a ver o seguinte: olha, causar um nó na multidão. Vocês estão chorando, tudo e vão. Se vocês compreendessem de fato quem eu sou, aquele que atravessa a morte e resgata a pessoa e que traz a vida, você me enxergaria você viveria de uma forma muito mais feliz. Jesus é aquele que diz o seguinte: olha, pode parecer que eu não estou dando importância ao teu problema porque eu fiz uma pequena pausa aqui para atender a vida de outro, mas se você crer somente, eu vou chegar ao destino final, que é a tua casa, e promover a vida necessária naquilo que lhe falta nesse momento. Então, Jesus era esse. Jesus, aparentemente, aquele que continuava seguindo, passando, promovendo tudo isso, mas para tanta gente, Jesus era apenas uma pessoa que era para ser coisificada, porque ele podia promover tal coisa, mas não davam tanta importância como ele deveria ter, como aquele que seria o seu libertador.